Todo mundo tem um hobby. Pode ser algo comum, como ler livros, assistir séries e filmes, colecionar mangás e fazer caminhadas. Ou pode ser algo um pouco mais exótico, como assistir lutas de insetos, colecionar insetos e subir em árvores. Mas indo além do exótico, existem pessoas com hobbies um tanto quanto bizarros. E no caso de Anatoly Moskvin, o seu hobby era tão bizarro que chocou o mundo. Hello Little Homes, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jay Bibi, sua contadora de histórias criminais, conspirações, mistérios e afins. Então, se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, já se inscrevam aqui no canal e curtam esse vídeo porque vai me ajudar demais da conta. Mas e aí, tudo bem com vocês? O coração tá em dias? Eu espero que sim, porque o caso de hoje é um tanto quanto bizarro e pode gerar um pouco de desconforto nos corações mais sensíveis, então estejam preparados. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Anatoly Moskvin nasceu na Rússia em 1966. Ele era filho único e teve uma infância normal até certo ponto, porém Moskvin sempre foi uma pessoa mais retraída e quando criança ele era considerado solitário e estranho, pois ele não tinha muitos amigos e não conseguia interagir muito bem com as outras crianças da idade dele. Os pais dele atribuíam esse comportamento ao fato de Moskvin ser considerado avançado para a idade dele, então para eles isso fazia com que Moskvin não conseguisse se conectar com as outras crianças e por isso ele passava a maior parte do tempo lendo sozinho. Contudo, a infância normal de Moskvin seria abalada quando ele estava no 4º ano do ensino fundamental, quando ele tinha cerca de 8 anos de idade. Pois certo dia, quando ele estava indo para a escola, ele foi brutalmente violentado por um homem mais velho. Não se sabe ao certo se Moskvin contou sobre essa tragédia para os seus pais e acredita-se que a primeira vez que ele tenha falado sobre isso foi depois dos 50 anos. Ainda assim, eu deixo aqui a minha dúvida porque eu acho pouco provável que nem os pais dele, nem os professores tenham percebido os diversos hematomas espalhados pelo corpo dele. Todavia, tendo ele ou não falado sobre o ocorrido, a verdade é que esse tipo de acontecimento marca muito a vida da pessoa, e é bastante provável que isso tenha contribuído para que Moskvin se tornasse ainda mais retraído. Infelizmente para Moskvin, esse seria o primeiro evento traumatizante da sua infância, mas não seria o último, pois quando ele tinha 12 anos de idade e estava em um passeio escolar lá na cidade, ele acabou se deparando com alguns homens de terno preto que estavam indo para o funeral de Natasha Petrova, uma garota de 11 anos de idade. Esses homens acabaram levando Moskvin para o funeral da Natasha e chegando lá, esses homens e a mãe da Natasha forçaram a beijar o rosto da Natasha 3 vezes. Essa provavelmente foi a primeira vez que Moskvin teve contato direto com uma pessoa morta e isso por si só já seria traumatizante. Mas para piorar, a mãe da Natasha colocou um anel de casamento no dedo da Natasha e no dedo do Moskvin e falou que agora eles estavam casados. Eu não sei o porquê dela ter feito isso, mas o fato é que Moskvin acreditou nisso e para ele, a partir daquele momento, ele estava casado com uma garota morta. É provável que o medo que Moskvin sentiu, aliado ao fato dele achar que estava casado com uma pessoa morta, tenha contribuído para os inúmeros pesadelos que ele passou a ter após o funeral de Natasha Petrova. Basicamente, Natasha aparecia nos sonhos de Moskvin todos os dias e ela dizia que ele tinha que voltar para o local onde eles haviam se casado e insistia que ele tinha que aprender magia negra. Natasha aparecia em seus sonhos todos os dias, então Moskvin tinha o mesmo pesadelo diariamente e ele tinha muito medo desse pesadelo. Ele sempre recusava os pedidos de Natasha, mas foi ficando tão difícil para ele lidar com aquilo que chegou ao ponto dele não conseguir dormir.
E finalmente, quando chegou nesse extremo, os pais de Moskvin o levaram até o hospital, mas o psicólogo falou que eram pesadelos normais e só passou um remédio para que Moskvin conseguisse dormir. Ainda assim, depois que Moskvin foi até o hospital, aparentemente Natasha percebeu que não era bem-vinda e propôs um acordo a Moskvin. Se ele conseguisse os dentes de um outro garoto da idade dele, ela pararia de atormentá-lo e iria atormentar esse outro garoto. Moskvin obviamente aceitou o acordo e eu também não sei como, mas ele conseguiu os dentes desse outro garoto e Natasha realmente parou de atormentá-lo em seus sonhos. Porém, todo esse estresse teve um forte impacto na vida de Moskvin, pois após esse contato com a morte ele passou a ter um fascínio pelo além, visitando frequentemente o cemitério da cidade, fosse sozinho ou com os poucos amigos que ele tinha. Como eu falei no início, Moskvin era considerado um prodígio. Ele estava sempre lendo e aprendendo coisas novas, e ele gostava principalmente de história e idiomas, sendo que ao todo ele aprendeu 13 línguas, e quando adulto ele se tornou um linguista, filólogo e historiador. Foi também na época da faculdade que Moskvin se juntou a um grupo praticante do luciferianismo, que pelo que eu pesquisei não é uma religião, mas também não é exatamente um grupo satanista. Dentro desse grupo, Moskvin compartilhou sua história com Natasha Petrova e ele foi muito bem recebido. Na verdade, os integrantes do grupo consideraram abençoado por ter se casado com uma pessoa morta. As pessoas desse grupo faziam experimentos e aprendiam mais sobre o oculto. E agora, como Moskvin estava super interessado em pessoas mortas, ocultismo e coisas do além, ele se arrependeu do acordo que ele tinha feito com Natasha Petrova, pois agora ele sentia que deveria ter aprendido magia negra com ela. Ainda assim, ele não desistiu e continuou estudando mais sobre o assunto e fazendo experimentos. Após se formar, Moskvin se tornou um professor universitário e foi contratado como jornalista na quinta maior cidade da Rússia. Na faculdade, Moskvin ensinava sobre história e idiomas, e no jornal ele escrevia sobre túmulos e pessoas mortas. Moskvin se considerava um especialista em cemitérios e ele os visitava frequentemente sem ser considerado estranho por ser seu trabalho. Na verdade, um de seus colegas considerava o trabalho de Moskvin sem preço, de tão bom que era. Como vocês podem ver, Moskvin se excedia em tudo o que ele se propunha a fazer, tendo chegado ao ponto de muitos o chamarem de gênio. Na verdade, Moskvin era tão bem sucedido academicamente que ele começou a trabalhar como tradutor e passou a escrever livros. Todavia, anos depois, sua inaptidão social acabou dificultando sua carreira. E após um conflito com um colega de trabalho, ele acabou sendo demitido da universidade onde lecionava e passou a viver apenas com os royalties dos livros que ele tinha escrito e com seu trabalho de jornalista, o que não pagava tão bem. E talvez por isso ele tenha continuado a morar com seus pais. Em 2003, Moskvin conheceu a mulher perfeita para ele. Eles combinavam muito, mesmo que as opiniões deles fossem muito divergentes. Aos 37 anos, essa havia sido a primeira vez que Moskvin havia se interessado romanticamente por alguém, e ele estava muito feliz com isso. Eles não se importavam que as opiniões deles fossem tão diferentes, mas havia um ponto de atrito que era um pouco difícil de conciliar. Moskvin queria um relacionamento sem sexo, talvez consequência do estupro que ele havia sofrido como criança, ou talvez ele apenas fosse assexual. Sua parceira concordou com isso, ela não via problema algum em um relacionamento sem relações sexuais, contudo ela queria um filho ou uma filha, então eles optaram por tentar adotar uma criança. O problema é que eles não eram casados e nem sequer moravam juntos ou queriam morar. E lá na Rússia, na época, estar casado era um pré-requisito para a adoção. Além disso, Moskvin ainda morava com seus pais e não tinha uma estabilidade financeira muito boa. Então o pedido de adoção deles acabou sendo negado e Moskvin e sua mulher perfeita acabaram se separando. Ele ficou triste, mas o impacto do término foi amenizado por uma proposta de emprego que surgiu poucos meses após o fim do relacionamento. Nesse emprego, Moskvin teria que visitar vários cemitérios e coletar o máximo de informações possível sobre os túmulos e as pessoas enterradas neles.
pois a pessoa que propôs esse emprego estava escrevendo um livro e precisava dessas informações. Basicamente, Moskvin teve que visitar a pé todos os cemitérios da Rússia, sem dinheiro para comida, hospedagem ou transporte. Moskvin visitou 752 cemitérios e ao longo de sua jornada muitas vezes ele teve que dormir em sepulturas, beber água do chão e uma vez ele chegou até a dormir em um caixão. Nem sempre as pessoas eram receptivas a uma pessoa andando pelos cemitérios e olhando as lápides, e Moskvin chegou até a ser ameaçado. Contudo, nem sempre as pessoas eram hostis e algumas pessoas chegaram a ajudá-lo. Ainda assim, devido aos extremos que Moskvin enfrentou ao longo de sua jornada, e provavelmente pelo tempo que ele ficou em cemitérios, quando ele finalmente concluiu o serviço, ele estava exausto e mentalmente perturbado. Se antes ele era considerado socialmente inapto, agora ele era um recluso total que saía apenas para comprar comida e visitar cemitérios. Moskvin continuou com a vida reclusa e, enquanto isso, em 2009, famílias de muçulmanos começaram a notar que os túmulos de seus entes queridos estavam sendo violados. O governo não tinha pistas sobre os suspeitos e as ações continuavam a se intensificar. As visitas de Moskvin até os cemitérios batiam com as datas em que os túmulos haviam sido violados, mas ele não foi investigado a fundo porque suas visitas tinham cunho de trabalho, já que ele escrevia para o jornal. Ainda assim, Moskvin não saiu da lista de suspeitos porque ele tinha uma visão extremista contra os muçulmanos, o que ele deixava bem claro nos artigos e livros que ele havia escrito. 2 anos após essas denúncias, em 2011, após ser pego vandalizando fotos de muçulmanos mortos, Anatoly Moskvin foi preso e os policiais conseguiram um mandado de buscas para sua casa, ou melhor, para a casa de seus pais. Quando os policiais chegaram até a casa onde Moskvin morava, de cara eles já notaram várias bonecas espalhadas pela casa. Eram bonecas de vários tamanhos e elas estavam em todos os lugares da casa. A princípio, eles não notaram nada estranho, que pra mim não faz o menor sentido, porque se eu chego na casa de alguém e essa pessoa tem bonecas bizarras, de 3 uma, ou eu saio correndo sem nem olhar pra trás, ou eu ligo pra polícia pedindo socorro, ou eu chamo o exorcista. Mas eles eram os policiais, então eles tiveram que ficar lá. E conforme eles investigavam, buscando algo que ligasse Moskvin ao vandalismo dos túmulos, eles perceberam que quando essas bonecas eram movimentadas, elas faziam barulhos estranhos e também exalavam um odor muito forte. Então, temendo que tivesse algo escondido dentro das bonecas, eles decidiram abrir uma delas. Contudo, ao abrir essa boneca, todos ficaram chocados, porque eles perceberam que, na verdade, a boneca era um cadáver que havia sido mumificado e transformado em boneca. Ao todo, eram 29 bonecas e todas elas eram cadáveres de meninas e mulheres entre 3 e 25 anos. Essa descoberta parou a Rússia e chocou o mundo inteiro. A casa de Moskvin ficou conhecida como a Casa das Bonecas Humanas e Anatoly Moskvin ficou conhecido como Lorde das Múmias. Conforme a polícia investigava e tentava identificar as vítimas, eles descobriram que Anatoly Moskvin não as havia matado, mas sim roubado seus corpos dos cemitérios, pois quando eles ligaram para os familiares para informar que eles haviam encontrado as vítimas, eles ficaram sabendo que não só essas pessoas já haviam morrido, como também já haviam sido enterradas. E muitas dessas famílias nem sabiam que seus entes queridos não estavam mais no local de descanso em que deveriam estar e passaram anos prestando homenagem a elas. Então vocês podem imaginar a dor, o choque, o asco e a tristeza que essas pessoas devem ter sentido. A maioria dos familiares das vítimas preferiram não revelar a identidade delas. Contudo, os pais da primeira vítima de Anatoly Moskvin não só revelou a identidade da filha deles, como verbalizou todo o horror que eles sentiram com toda essa tragédia. A primeira vítima de Moskvin foi Olga, uma criança assassinada aos 10 anos de idade enquanto ia para a casa da avó em 2002. Olga era filha única e ela queria muito ir para a casa da avó dela, só que ela queria ir sozinha.
Então ele insistiu muito com seus pais, dizendo que já tinha idade suficiente para ir sozinha até a casa da avó, e ela insistiu tanto que seus pais deixaram. Aquela seria a primeira vez que Olga iria sozinha até a casa da avó dela, então ela estava muito empolgada, de modo que ela pegou sua bolsa verde favorita e seu guarda-chuva amarelo. Infelizmente, Olga nem mesmo chegou a sair do prédio, porque assim que ela chegou até a recepção, um viciado em drogas a interceptou e a fez subir até o terraço do prédio, onde ele roubou sua bolsa e brincos. Olga ficou muito assustada e provavelmente por isso ela tentou fugir, mas esse viciado acabou acertando com uma barra de ferro e ela morreu instantaneamente. O corpo de Olga permaneceu escondido entre os canos do prédio por 5 meses, mesmo com as constantes buscas da família, e só foi encontrado quando um moço foi fazer a manutenção dos canos. Poucos meses após Olga ter sido enterrada, seu corpo foi furtado por Anatoly Moskvin, e de acordo com ele teve sorte de encontrá-la bem a tempo. Anatoly Moskvin fazia todo o processo de mumificação no próprio cemitério e isso levava dias. Primeiro, ele cavava a sepultura até chegar no caixão e quando chegava no caixão, ele abria um buraco grande o suficiente para retirar o corpo da vítima. Quando ele terminava de retirar o corpo da vítima que ele queria, ele tampava a sepultura novamente para que parecesse que nada tinha acontecido. Terminado esse processo, ele iniciava o processo de mumificação. E durante a mumificação, ele abria um buraco no peito das vítimas e inseria uma caixinha de som para que tocasse música ou para que a boneca falasse quando ela fosse movimentada. Para a cabeça, Moskvin geralmente utilizava 2 métodos. Ou ele utilizava uma cabeça de boneca mesmo, já pronta, ou ele desenvolvia uma cabeça própria, com uma espécie de massinha que ele mesmo criava. Terminada a mumificação, ele passava maquiagem e colocava roupa nas bonecas, maquiagens e roupas essas que ele coletava de lixeiras pela cidade. Como todo o processo era feito em um local público, ele geralmente procurava ir para um local bem afastado para que ninguém conseguisse vê-lo enquanto ele fazia tudo isso. Finalmente, quando Moskvin julgava que as bonecas estavam prontas, ele as levava para casa. As bonecas ficavam espalhadas pela casa inteira, mas as que ele mais gostava ficavam no quarto com ele e as que ele menos gostava ficavam na garagem. Moskvin conversava com as bonecas, assistia televisão com elas, reunia todas elas para comemorar o aniversário de cada uma delas, celebrava as datas especiais com as bonecas e colocava as bonecas à mesa para fazer as refeições com ele. E caso os pais dele criassem caso por as bonecas estarem na mesa, ele simplesmente se recusava a comer. E os pais dele também tinham que introduzir as bonecas sempre que uma visita ia até a casa. Outra coisa bizarra que Moskvin fazia é que ele frequentemente escrevia cartas para as bonecas. Mas ao invés de entregar essas cartas para as bonecas ou deixar na casa dele, ele levava essas cartas até o túmulo de cada uma das garotas. Os pais da Olga relataram que eles sempre encontravam essas cartas e que Moskvin sempre escrevia nos feriados e nos aniversários da Olga. Ele também sempre escrevia no primeiro e último dia letivo, lembrando em que ano Olga estaria, como se ela ainda estivesse viva. Além disso, toda virada de ano ele ia até o túmulo da Olga e decorava o túmulo, e ele chegou até a ameaçar os pais da Olga, falando que ele iria roubar o corpo da Olga, caso eles não arrumassem uma lápide melhor para ela. As cartas eram sempre assinadas como Kind Angel, anjo gentil, e ele sempre se referia a Olga como Little Lady, pequena dama. A acusação falou que provavelmente Anatoly Moskvin violou mais de 150 sepulturas em 10 anos, mas ele foi julgado apenas pelos 29 corpos encontrados na casa dele. Durante o julgamento, Moskvin alegou diversos motivos para ter cometido esses crimes, mas o principal deles é que ele tinha um carinho muito grande por essas garotas e escutava elas chamando seu nome pedindo ajuda. Ele disse que esperava um dia conseguir trazer elas de volta à vida, ou por meio da ciência ou por meio da magia negra. Moskvin alegou que nunca sentiu atração sexual por nenhuma delas e os policiais disseram que ele tinha nojo de sexo. Ademais, Moskvin diz que as tratava como filhas.
Quanto aos pais de Moskvin, eles falaram que nunca imaginaram uma coisa dessas e eles achavam que essas bonecas era só um novo hobby do filho. Eles disseram que nunca suspeitaram de nada, mas nem todas as pessoas acreditaram nessa versão, porque as bonecas eram muito bizarras e exalavam um odor forte, pois Moskvin não era um expert em mumificação. Porém, os pais de Moskvin viajavam todo o verão para a casa de campo deles e era nesse intervalo de tempo que Moskvin trazia as bonecas para casa. Então pode ser que realmente os pais dele não soubessem de nada. Inicialmente, Moskvin iria ser condenado a 5 anos de prisão. Contudo, durante o julgamento, ele apresentou um comportamento um tanto quanto insano, acusando os pais de terem abandonado as filhas no frio e no escuro e dizendo que ele as salvou. Moskvin também não apresentou arrependimento ou demonstrou ver algo de errado no que ele havia feito. E durante o período que ele ficou sob a custódia do governo, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então o juiz determinou que ele não poderia ser julgado como inocente ou culpado, pois ele era mentalmente doente e deveria ficar em um hospital psiquiátrico até que ele fosse julgado são. Em 2019, Moskvin quase foi liberado do hospital psiquiátrico, pois o psiquiatra de lá afirmou que ele estava são o suficiente para voltar a integrar a sociedade. Contudo, segundo o psiquiatra, que obrigatoriamente deve ser consultado em casos de liberação de paciente condenado, disse que Moskvin não só não estava são, como não havia melhorado nada desde o dia do julgamento. Atualmente, os pais de Moskvin vivem numa situação não muito saudável e são ostracizados pelos outros habitantes da cidade. Enquanto isso, os médicos de Moskvin afirmaram que ele tem tido uma melhora, mesmo que ele tenha dito para os policiais não se incomodarem de enterrar suas garotas, que é como ele se referia às bonecas, muito fundo, pois assim que ele sair, ele irá desenterrá-las. E a mãe de Olga diz que ainda é muito difícil entender o quão doentio é o que Moskvin fez. Para ela é quase impensável que a filha tenha passado tanto tempo com Anatoly, pois enquanto ela teve Olga por 10 anos, ele a teve por 9. E por fim ela completou: você não pode imaginar que alguém tocaria o túmulo da sua criança, o local mais sagrado deste mundo para você. É isso, Little Homes, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. O caso de hoje realmente foi bem bizarro, mas eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei os fatos e que vocês se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Bebam água e até a próxima!